Todas as glórias são a Srila Prabhupada, Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara Srivasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Nesta aula falaremos o capítulo 22 do canto 10, Srimad Bhagavatam, intitulado Krishna rouba as vestes das gopis solteiras. Fazendo o resumo desse capítulo, ele descreve como as filhas dos vaqueiros, que estavam em idade de casar, adoraram Katyayani para conseguir o Senhor Krishna como esposo e como Krishna roubou as vestes das mocinhas e deu-lhes bênçãos. Durante o mês de Margashirsha, todo dia de manhã bem cedo, as jovens filhas dos vaqueiros davam-se as mãos e, cantando as qualidades transcendentais de Krishna, iam ao Jamuna para banharem-se. Desejando obter Krishna como seu marido, elas então adoravam a deusa Katyayani com incenso, flores e outros artigos. Certo dia, as jovens gopis deixaram suas roupas na margem, como de costume, e começaram a brincar na água enquanto cantavam sobre as atividades do Senhor Krishna. De repente, o próprio Krishna chegou ali, levou embora todas as roupas e subiu numa árvore kadamba próxima. Querendo provocar as gopis, Krishna disse: sei como vós, gopis, deveis estar fatigadas de vossas austeridades. Então, por favor, vinde até a margem pegar vossas roupas. As gopis, então, fingiram estar zangadas e disseram que a água fria do Jamuna lhes causava muito sofrimento e que se Krishna não lhes devolvesse as roupas, elas informariam o rei Kamsa de tudo o que acontecera. Porém, se ele devolvesse as roupas, elas, de bom grado, cumpririam suas ordens com uma atitude de servas humildes. Sri Krishna retrucou que não tinha medo do rei Kamsa e que, se elas realmente pretendiam seguir sua ordem e ser suas servas, cada uma delas devia vir de imediato à margem do rio e pegar suas respectivas roupas. As meninas, tremendo de frio, saíram da água cobrindo suas partes íntimas com as mãos. Krishna, que sentia enorme afeição por elas, tornou a falar: por tomardes banho nuas, enquanto executáveis um voto, cometestes uma ofensa contra o Senhor das águas e, para anulá-la, deveis oferecer reverências de mãos postas. Então o vosso voto de austeridade surtirá efeito. As gopis seguiram essa instrução e, de mãos postas em respeito, ofereceram reverências a Krishna. Satisfeito, ele lhes devolveu as roupas. Mas os corações das mocinhas sentiram-se tão atraídos por ele que elas não podiam ir embora. Compreendendo suas mentes, Krishna disse saber que elas haviam adorado Katyayani para consegui-lo como esposo. Por elas terem lhe oferecido seus corações, seus desejos jamais seriam maculados pelo humor de desfrute materialista. Assim como grãos de cevadas fritos não podem mais brotar. O Senhor então lhes disse que no máximo, no próximo outono, o mais acalentado desejo delas seria satisfeito. Satisfeitíssimas, as gopis retornaram a Vraja e Sri Krishna e seus amigos vaqueirinhos foram para um lugar distante pastorear as vacas. Algum tempo depois,
ao sentirem-se perturbados pelo enorme calor do verão, os meninos se abrigaram embaixo de uma árvore que se assemelhava a um guarda-sol. O Senhor disse então que a vida de uma árvore é muito sublime, pois mesmo enquanto sente dor, a árvore continua a proteger os outros do calor, da chuva, da neve e assim por diante. Com suas folhas, flores, frutas, sombra, raízes, casca, madeira, fragrância, seiva, cinzas, polpa e brotos, a árvore satisfaz os desejos de todos. Esta espécie de vida é ideal. De fato, disse Krishna, a perfeição da vida é agir com a própria energia vital, riqueza, inteligência e palavras para o benefício de todos. Depois que o Senhor havia glorificado as árvores dessa maneira, todo o grupo foi ao Jamuna, onde os vaqueirinhos deixaram as vacas beber a água doce e também eles mesmos beberam um pouco. Assim, terminamos o resumo desse capítulo, 22. Então, vamos dar início ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: durante o primeiro mês do inverno, as mocinhas solteiras de Gokula observaram um voto de adorar a deusa Katyayani. Durante todo o mês, elas só comeram Krishna sem tempero. Meu querido rei, depois de se banharem na água do Jamuna, logo que o sol nascera, as gopis fizeram na margem do rio uma deidade de barro da deusa Durga. Elas então a adoraram com substâncias aromáticas tais como polpa de sândalo, bem como outros artigos, tanto opulentos quanto simples, incluindo lamparinas, frutas, nozes de bétel, flores recém-crescidas e guirlandas e incenso fragrantes. Cada uma das mocinhas solteiras realizava sua adoração enquanto cantava o seguinte mantra: ó deusa Katyayani, ó grande potência do Senhor, ó possuidora de enorme poder místico e poderosa controladora de tudo, por favor, faze o filho de Nanda Maharaja, meu marido, ofereço-te minhas reverências. Assim, durante um mês inteiro, as jovens cumpriram seu voto e, com suas mentes 100% absortas em Krishna, adoraram de modo apropriado a deusa Bhadrakali, meditando no seguinte pensamento: que o filho de Rei Nanda se torne meu marido. Todo dia elas se levantavam de madrugada, chamando umas às outras pelo nome, todas se davam as mãos e, enquanto iam ao Kalindi para banharem-se, cantavam em voz alta as glórias de Krishna. Certo dia, elas foram à margem do rio e, como costumavam fazer, colocaram suas roupas de lado e passaram a brincar alegremente na água enquanto cantavam as glórias de Krishna. O Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus e mestre de todos os mestres da yoga mística, sabia o que as gopis estavam fazendo e por isso foi até lá, rodeado por seus jovens companheiros, para conceder às gopis a perfeição de seu esforço. Pegando as roupas das meninas, ele subiu depressa ao topo de uma árvore cadamba. Então, enquanto ele e seus companheiros riam alto, o Senhor dirigiu às meninas as seguintes palavras jocosas: minhas queridas meninas, cada uma pode vir aqui como quiser e pegar de volta suas roupas. Estou dizendo a verdade e não estou brincando convosco.
pois vejo que estáis cansadas da execução de votos austeros. Eu jamais disse uma mentira, e estes meninos sabem disso. Portanto, ó meninas de cintura fina, por favor, adiantai-vos, uma a uma ou todas juntas, e apanhai vossas roupas. Vendo como Krishna brincava com elas, as gopis ficaram imersas em pleno amor por ele. E enquanto se entreolhavam, começaram a rir e brincar entre si, mesmo em seu embaraço. Mas, ainda assim, não saíram da água. Enquanto Sri Govinda falava com as gopis dessa maneira, suas palavras jocosas cativaram por completo as mentes delas. Submersas até o pescoço na água fria, elas começaram a tremer. Então dirigiram-lhe as seguintes palavras: Querido Krishna, não sejas injusto. Sabemos que és o respeitável filho de Nanda e que és honrado por todos em Vraja. Também és muito querido para nós. Por favor, devolve-nos nossas roupas. Estamos tremendo na água fria. Ó Shama Sundara, somos tuas servas e devemos fazer tudo o que disseres. Mas devolve-nos nossa roupa. Sabes quais são os princípios religiosos, e se não nos deres nossas roupas, teremos de contar ao rei. Por favor. A Suprema Personalidade de Deus disse: se vós, meninas, sois mesmo minhas servas, e se de fato quereis fazer o que digo, então vinde aqui com vossos inocentes sorrisos, e que cada menina pegue as suas próprias roupas. Se não fizerdes o que digo, não as devolverei. E mesmo que o rei se zangue, o que ele poderá fazer? Então, tremendo devido ao torturante frio, todas as jovens saíram da água, cobrindo suas partes íntimas com as mãos. Ao ver como as gopis estavam afetadas pelo embaraço, o Senhor Supremo ficou satisfeito com sua afeição amorosa pura. Colocando as roupas delas em seu ombro, o Senhor sorriu e, com afeição, disse-lhes o seguinte: o Senhor Krishna disse: vós, meninas, vos banhastes nuas enquanto executáveis vosso voto, e isto, sem dúvida, é uma ofensa contra os semideuses. Para anular vosso pecado, deveis oferecer reverências de mãos postas acima da cabeça. Então deveis retomar vossas roupas. Assim, as jovenzinhas de Vrindavana, considerando o que o Senhor Achyuta lhes dissera, reconheceram que, por banharem-se nuas no rio, haviam sofrido uma queda de seu voto. Mas, como ainda desejavam cumprir seu voto com sucesso, e como o Senhor Krishna é Ele mesmo o resultado último de todas as atividades piedosas, elas ofereceram-lhe reverências para se purificarem de todos os pecados. Vendo-as prostrar-se daquela maneira, a Suprema Personalidade de Deus, o filho de Devaki, devolveu-lhes as vestes, sentindo compaixão delas e satisfeito com o seu ato. Apesar de terem sido completamente enganadas, privadas de sua modéstia, ridicularizadas e obrigadas a agir como bonecas de brinquedo, e apesar de sua roupa ter sido roubada, as gopis não sentiam nenhuma hostilidade para com Sri Krishna, senão que estavam jubilosas de ter esta oportunidade de se associar com o seu amado. As gopis ficaram habituadas a associar-se com seu amado Krishna,
e dessa maneira deixaram-se cativar por ele. Assim, mesmo depois de vestirem suas roupas, elas não se afastaram, apenas permaneceram onde estavam, olhando timidamente para ele. O Senhor Supremo compreendeu a determinação das Gopis de executar seu voto estrito. O Senhor também entendeu que as meninas desejavam tocar-lhe os pés de lótus, e por isso o Senhor Damodara Krishna disse o seguinte: ó santas meninas, compreendo que o verdadeiro motivo desta austeridade foi o de adorar-me. Aprovo semelhante intenção, e de fato ela deve acontecer. O desejo daqueles que fixam a mente em mim não leva ao desejo material de gozo dos sentidos, assim como grãos de cevada, queimados pelo sol e depois cozidos, não podem mais gerar novos brutos. Ide agora, meninas, e voltai para Vraja. Vosso desejo está satisfeito, pois em minha companhia desfrutareis as noites vindouras. Afinal, era este o propósito de vosso voto de adorar a deusa Katyayani, ó pessoas de coração puro. Então, Shukadeva Goswami disse: assim, instruídas pela Suprema Personalidade de Deus, as mocinhas, com seu desejo agora satisfeito, só com grande dificuldade puderam decidir-se a retornar à aldeia de Vraja, meditando o tempo todo em seus pés de lótus. Algum tempo depois, o Senhor Krishna, o filho de Devaki, rodeado por seus amigos vaqueirinhos e acompanhado por seu irmão mais velho Balarama, afastou-se bastante de Vrindavana, apacentando as vacas. Quando o calor do sol se intensificou, o Senhor Krishna viu que as árvores estavam servindo de guarda-sóis por abrigá-lo com sua sombra, e então disse o seguinte a seus amigos. O Senhor Krishna disse: ó Stoka Krishna e Amsho, ó Sridrama, Subala e Arjuna, ó Vrishaba, ó Jasui, Devaprasta e Varutapa, vede só estas afortunadíssimas árvores, cujas vidas estão 100% dedicadas ao benefício alheio, mesmo enquanto suportam o vento, a chuva, o calor e a neve, elas nos protegem desses elementos. Vede só como estas árvores sustentam todas as entidades vivas. O nascimento delas é bem sucedido. Seu comportamento é como o de grandes personalidades, pois qualquer um que peça algo a uma árvore nunca vai embora desapontado. Com suas folhas, flores e frutos, sua sombra, raízes, casca e madeira, e também com sua fragrância, seiva, cinzas, polpa e brotos, estas árvores satisfazem os desejos de todos. É dever de todo ser vivo realizar atividades beneficentes em favor dos outros, dedicando sua vida, riqueza, inteligência e palavras. Assim, movimentando-se por entre as árvores, cujos ramos estavam inclinados devido à abundância de ramos, frutas, flores e folhas, o Senhor Krishna chegou ao rio de Amuna. Os vaqueirinhos deixaram as vacas beber a água cristalina, fresca e saudável do Jamuna. Ó rei Parikshit, os próprios vaqueirinhos também beberam aquela água doce até se saciarem. Então, ó rei, os vaqueirinhos começaram a apacentar os animais tranquilamente,
dentro de uma pequena floresta ao longo do Jamuna. Mas logo foram afligidos pela fome e, aproximando-se de Krishna e Balarama, disseram o seguinte. Então, aqui terminamos, né, esse capítulo 22 do canto 10, onde no próximo capítulo vamos saber, né, o que os vaqueirinhos afligidos pela fome disseram, né, a Krishna e Balarama. Aqui nesse capítulo, quando uma pessoa que geralmente, né, não está em pleno entendimento do amor de Vrindavana, ele pode, né, traduzir ou interpretar essa história aqui, né, de Krishna roubando as vestes da Gopis como algo luxurioso, né, que Krishna queria ver as Gopis nuas. Mas devemos compreender que em Vrindavana não há luxúria material. Lá somente há amor a Krishna. E as Gopis, elas estavam fazendo austeridades e adoração à deusa Katyayani, né, ou Durga, para que ela pudesse satisfazê-las de obter Krishna como esposo. Assim, elas estavam assim, sempre, o dia inteiro, né, cantando as glórias de Krishna, falando de Krishna, porque, como já comentamos, em Vrindavana, tudo é amor puro. Né? Vrindavana é a expansão concentrada, né, direta de Krishna, onde é o reino de Krishna. Então ali só tem amor, não existe nenhum sentimento material. E as Gopis são os espíritos mais elevados em amor por Deus. Por isso que quando lemos os passatempos de Krishna como as Gopis, não devemos assim pensar em termos de relacionamentos de homem e mulher, mas sim no sentido do fluxo mais elevado de amor possível entre Deus e uma entidade viva. E como elas tinham desejo de ter Krishna como esposo, Krishna criou essa condição, né, porque dentro da cultura védica, né, há essa questão de quando um homem vê uma mulher nua, ela naturalmente agora só pode ser esposa dele. Então Krishna criou essa condição, né, e roubou travessamente, né, as roupas das Gopis, ficou de cima de uma árvore, pediu para elas virem pegar a roupa, só que elas vieram tampando as formas íntimas, mas Krishna falou, só se elas puderem, só se elas destaparem tudo, né, assim, nuas de espírito, vamos dizer, elas poderão desposar de mim. Então Krishna criou o arranjo cumprindo, né, satisfazendo os votos austeros das Gopis, que todos os dias iam adorar com aquele amor sublime, a vontade, né, de casarem com Krishna. Entende? É mais ou menos essa situação. Então, Krishna enganou a elas falando, ó, se vocês têm que botar a mão acima da cabeça porque vocês estão pecando ao cumprirem um voto, tomando banho nuas no rio. E aí as Gopis eram completamente apaixonadas por Krishna, né? Então elas levantaram a mão acima da cabeça e Krishna ao contemplar, né? Então essa nudez das Gopis realmente é a nudez do espírito. Quando você vai se render a Deus, você tem que estar completamente nu de qualquer desejo material. E aí Krishna deu a roupa de novo a elas, né? Elas sabiam dessa coisa e elas ficaram também nuas porque elas queriam casar com Krishna, né? Então, se você é um devoto, né, de Krishna e adquire a pureza, você tem que se despir de todas as suas roupas materiais, de seus conceitos, de suas crenças e se entregar a Krishna completamente. Essa é a natureza do entendimento, né, desse passatempo aqui, de Krishna estar roubando, né, as roupas das Gopis. Então é um passatempo maravilhoso, mostrando que tudo o que esses devotos mais elevados de Krishna querem é se associar, né, com ele nesse humor, né, de casada ou de amante, não importa, não há atividade sexual em Vrindavana, né? Então a nossa mente contaminada é que tenta passar, né,
valor assim para os passatempos de Krishna, mas devemos lembrar que ali não tem uma mácula de sexo, né, de atividade sexual, carnal ou mental. Em Vrindavana tudo é amor a Deus, é o corpo espiritual. E aí esse passatempo tem, né? Nós temos que falar esse detalhe, porque senão as pessoas que estão ouvindo esse capítulo, né, logicamente vão ter essa interpretação de homem e mulher, né? Mas não é assim. Tem que entender que tudo é entre o absoluto e suas partes integrantes que estão vibrando na ressonância desse absoluto. É algo inconcebível, mas se você compreende isso, já é um avanço, né, de entendimento de como é a relação de Krishna com as gopis, com sua mãe, com seu pai. Dessa maneira, né? Deus é sempre Deus, mas ele faz os arranjos para satisfazer todos os devotos que fazem o sacrifício, a austeridade de querer, né, desposar dele, de querer se aproximar dele em qualquer relação que nós quisermos. E aqui nesse passatempo também tem uma dica, né, de Krishna muito importante, dizendo que a nossa natureza deve ser como as árvores. Então o devoto deve ser como uma árvore e que, independentemente dele estar sendo molestado, né, pelas tempestades, né, pelo calor, pela agressão, né, de outras pessoas, a árvore sempre é bondosa e continua oferecendo os seus frutos, né, a sua sombra. Aí Krishna fala aqui que é dever, né, de todo ser vivo realizar atividades beneficentes em favor dos outros, dedicando a sua vida, a sua riqueza, a sua inteligência e palavras para favorecer, né, os outros seres vivos. De modo que devemos levar essa mensagem de Krishna, essa é a maior caridade, né, para dar a sombra adequada das instruções espirituais para aquelas pessoas que estão vivendo no escaldante sol da existência material. Então essa bondade, assim, Krishna elogia, né, essa natureza da árvore que está dando sempre seus frutos, suas flores, né, suas raízes, também emanando, né, a fragrância, as suas seivas, cinzas, polpa, brotos. Então essas árvores estão sempre satisfazendo os desejos de todos, embora estejam ali, né? Então, quando você se tornar um devoto puro de Krishna, você vai estar completamente satisfeito em sua situação espiritual e materialmente você usa, né, tudo que você tem materialmente para favorecer as almas desse mundo com a sua inteligência, né, com as suas palavras, com aquilo que Krishna te oferece, aquilo que se chama, né, bens materiais, para amenizar, né, o sofrimento das pessoas, tanto a nível físico quanto psicológico. Mas o ensinar, né, do conhecimento transcendental, do narrar dos passatempos de Krishna, e principalmente ensinar as pessoas a cantar o santo nome com essa consciência de que esse santo nome é o próprio Krishna, vai fazer com que todo mundo, né, seja beneficiado pela sua presença agora, né, purificado no mundo, através de todo esse conhecimento que você está recebendo. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Vamos, assim como as gopis, ficar nus, né, de pretensões outras ou de interesses em relação a Deus. Vamos fazer esse sacrifício, essa austeridade diária, de querer realmente, com o coração purificado, que Krishna seja o nosso Senhor em todas as relações possíveis que desejamos ter no mundo espiritual. E aí Krishna vai vir, né, marotamente assim dentro do seu coração e vai fazer um arranjo onde você vai ter o seu desejo realizado de ter ele como o refúgio, né, supremo da sua vida.
Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Gaura Nitai, todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos puros. Haribol.